querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Almi, vê aí se o som tá legal. Fala aí, Almi. Ainda não estamos conseguindo te ouvir. Mas você tá ouvindo bem a gente? Pronto. Mas a gente não tá conseguindo te ouvir, não. Então, galera, vamos dar sequência aqui, né? Dar continuidade logo. Pessoal, o motivo da gente estar organizando esse curso, esse treinamento, durante esse momento de quarentena. Esse curso eu tenho dado em várias empresas, em várias organizações, mas no momento da quarentena eu comecei a fazer live com alguns profissionais. E fiz com grandes profissionais do futebol, grandes treinadores, gestores, executivos, atletas. E aí, quando eu falo grande, na verdade, porque são profissionais que têm uma carreira consolidada, né? Treinadores da seleção brasileira, treinadores de grandes clubes, fiz com muita gente de clube de Série A, muita gente de clube da Europa. Então, geralmente, esses caras eles já têm uma marca, já têm um nome. E ao conversar com ele, as pessoas que acompanharam aqui as nossas lives, perceberam a grande dificuldade de lidar com as questões emocionais. Muitos deles, na sua fala, não conseguia expressar, não conseguia diferenciar a palavra sentimento com a palavra emoção, não saberia, só conhecia alguns tipos de inteligência, só conhecia um modo de ver o futebol, né? E olha que eu estou falando de gente expert, né? Gente que está acostumado a ter resultado importantíssimo na formatação do futebol brasileiro. Talvez pessoas que foram seus treinadores, talvez pessoas que foram treinadores de seus filhos, e talvez pessoas que são, que cada um de nós tenha muita admiração. E aí eu consegui conectar um grupo muito grande de pessoas que começaram a me seguir, muitos deles treinadores, gestores, e comecei a perguntar para eles qual era a dor de um treinador, qual era a maior dificuldade de um treinador. Aí cada um foi me dizendo qual eram as suas dificuldades. Eu fui perguntar aos atletas e principalmente aos ex-atletas qual eram as maiores dores dele, quais eram as maiores dificuldades. Muitos, e cada um contou a sua dificuldade de forma diferente. A partir daí, eu criei, né, esse curso para que a gente possa entender como funciona a inteligência emocional e o treino mental aplicando o futebol. Eu vejo o futebol como uma ferramenta para o desenvolvimento humano. E se você é um atleta ou se você é um ex-atleta, você precisa rapidamente perceber que o futebol não é somente um esporte, mas é uma oportunidade de você se conhecer e também de você desenvolver habilidades que serão necessárias por toda a sua vida. A grande dificuldade de um ex-atleta é justamente quando ele para, porque ele vivenciou todo aquele ambiente de alta performance, e ele não conheceu uma outra vida que não fosse a do futebol, né? Então, ou seja, de quem é a responsabilidade diante desse processo? Beleza, vamos falar que a primeira responsabilidade seria o atleta. Vamos falar que também poderia ter essa responsabilidade também os treinadores, porque o treinador que busca o autodesenvolvimento, naturalmente ele vai desenvolver os seus atletas. Só que a gente vê no futebol que os treinadores não criam atletas autorresponsáveis, aliás, o meio do futebol não cria atletas autorresponsáveis, e muitas vezes esses atletas não sabem lidar com as suas emoções durante o processo de carreira, né? E aí, diante dos desafios, das complexidades que a vida lhe oferece, eles não sabem tomar decisões, né? Já percebeu que atletas eles só conseguem conversar entre eles. Eles têm um linguajar, um idioma que entre eles se entendem naturalmente. Como também hoje a gente percebe que os treinadores só conseguem conversar entre eles. Eles desenvolveram um linguajar específico e que muitas vezes esse linguajar ele está distante da compreensão dos atletas, com isso gerando muitas dificuldades e muitos ruídos. Quando nós vamos falar de inteligência emocional, nós vamos falar de uma inteligência
né? Todos nós conhecemos o QI, né? A inteligência racional, a capacidade de conhecer, né? Capacidade de aprender, e muitas vezes esse desenvolvimento cognitivo ele é crucial para que você esteja tenha algumas oportunidades e também frequente algumas rodas, né? Muitas vezes o atleta é aquela figura em que a gente já tem um entendimento precipitado de que o atleta ele não desenvolveu a inteligência racional, né? Ou seja, a inteligência cognitiva, e muitas vezes ele é tratado como o ignorante da história. E se ele é o ignorante, quem é o cara que conhece as coisas? Quem é aquele que sabe, né? Quem sabe, naturalmente, o atleta ele transfere o saber para as pessoas que realizam, que fazem o futebol acontecer. Para quê? Para que ele não precise desenvolver esse aspecto muito inteligente, muito interessante. Se eu perguntar para vocês, aqui tem um grupo bem diferente, tem atletas, ex-atletas, pais, treinadores, professores de escolinha, empresário. Se eu perguntar para você quantos livros você leu esse ano, quantos aqui, levante a mão, quantos aqui leu mais de 2 livros? Quantos aqui leu mais de 2 livros? Olha aí. Professor Arielson leu 2 livros. Pronto, professor Arielson leu 2 livros. Olha só, ele já está distante de uma média, mas ele sabe que isso aí também não é suficiente. Está longe, né, de ser suficiente. Mas imagine alguém que nunca leu um capítulo de um livro. Aí você vai me responder, Wellington, eu não li porque eu não gosto, eu não li porque eu não tenho tempo, eu não li porque ninguém me prestou um livro. Você pode dar várias desculpas, mas para você mesmo, você sabe que você não leu porque você não gosta. Porque você não gosta de ler. Você prefere que alguém fale para você. Então, naturalmente, quando a gente tem esse posicionamento diante da vida, a gente se coloca como alguém que está sempre pronto para absorver o conhecimento, mas sempre o conhecimento que vem de alguém. A gente não pensa que nós produzimos conhecimento e, principalmente, produzimos conhecimento através das nossas experiências. Cara, cada um de vocês tem uma história de vida. Cada um de vocês saiu de um lugar. Cada um de vocês tiveram que lidar com alguns desafios. E cada um de vocês sabe uma coisa muito importante. O que vocês querem da vida. Para onde vocês estão indo. E se você não sabe ainda, né? Se a gente começou essa conversa e você não sabe o que você quer, nem para onde você está indo, você precisa, nesse exato momento, fazer um exercício, uma pequena atividade comigo agora, nesse momento, porque eu acho que é imprescindível em um ambiente de aprendizado você ter pelo menos caneta e papel nas mãos, tá? Caneta e papel. Por quê? Porque o nosso resultado ele está à frente de uma decisão nossa. Então, vocês que estão aqui nessa sala, vocês que resistiram a várias mensagens que vieram na sua cabeça, e eu posso imaginar algumas delas assim, cara, eu sou ex-jogador, tô numa sala, tem pai de aluno, tem professor de escolinha, o que é que eu vou aprender com esses caras? Não sei se veio isso na sua cabeça, né? Mas se veio, você precisa conhecer essa voz. Por que que ela fala assim com você? Talvez você fale assim, cara, eu sou treinador de equipe profissional, eu vou conversar com um monte de cara que não tem a mesma experiência que eu. Se essa mensagem ela veio na sua mente, você precisa entender que voz é essa que está falando por você. Porque, naturalmente, você está deixando de escutar uma voz muito mais importante, que é aquela que diz o seguinte, olha só, o aprendizado a gente tem não somente com quem sabe mais do que a gente, mas com quem viveu coisas com que eu não vivi. E aí eu já chamo a atenção para a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, muitas vezes, ela é desvalorizada, mas ela é muito importante. Muito importante. Porque você é a soma das 5 pessoas que você convive,
Você é a soma dos 5 livros que você leu. Você é a soma dos 5 cursos que você participou, dos 5 programas de televisão que você acabou de assistir. Por que isso? Porque tudo isso gera na sua mente estímulos. E esses estímulos vai criar realidades, vai fazer com que você tome decisões. E a partir do momento que você toma uma decisão, o seu destino ele está sendo forjado. Ou seja, vocês estão de parabéns por estar nessa sala. Por quê? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Aliás, muita gente atendeu o convite, recebeu o convite e não veio. Muita gente já está matriculado e já me mandaram a mensagem dizendo que vai pegar a aula de hoje gravada porque não tinha se organizado para poder estar aqui. Mas vocês que estão na sala, a gente tem um lema aqui muito interessante que os meus alunos já sabem. A oportunidade, ela só dança com quem está no salão. Então, a oportunidade, ela só dança com quem está no salão. Então, se você está aqui para aprender. E eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho certeza que você vai aprender. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que você vai aprender e você vai gerar insights aqui que você vai fazer assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, se me dissessem isso alguns anos atrás. Esses 2 sentimentos vocês vão perceber e no momento em que vocês tiverem esses estalos, esses insights, vocês vão sinalizar. Wellington, eu queria contar uma história, queria contar uma experiência, porque essa experiência que você vai contar, ela vai ser importante para mim e vai ser importante para todos que estão aqui na sala. Então, se a inteligência racional é a capacidade, o famoso QI, é a capacidade de você conhecer e de você aprender, a inteligência emocional é a capacidade que você tem de se adaptar ao ambiente e criar, olha só, criar, a gente já está falando de criatividade, e criar recursos para que você se desenvolva a partir dos desafios. Talvez você conheça uma palavra chamada resiliência, né? Que é a capacidade do homem, a capacidade que a gente tem, né? Não é do homem, mas a capacidade de você sofrer impactos e você voltar ao estado normal. Aqui, a gente não usa o termo resiliência, Ariels. A gente usa o termo aqui antifragilidade. Por que a gente usa o termo antifragilidade? Porque as pessoas frágeis, as pessoas que são vítimas dos estímulos, vítimas do ambiente, naturalmente elas são aquelas pessoas que diante dos desafios, elas ficam procurando culpados. Ela se vitimiza e ficam procurando por que eu não tenho a oportunidade. Né? Ah, essa oportunidade por quê? Porque eu sou isso, porque eu não tenho isso. E aqui vocês vão perceber que mesmo você, se até agora você só percebeu limitações, escassez na sua vida, você vai ter uma oportunidade de enxergar diante desse momento possibilidades e também abundância. Parece ser um termo chulo, parece ser um termo raso, mas em um momento como esse que nós estamos vivendo, de incertezas, né, diante de tudo isso que essa pandemia causa, que muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão se vendo desesperadas. Se você tem a sua mente treinada para perceber diante do caos oportunidades, você já larga na frente dos demais. Por quê? Porque você começa a adiantar os processos. E aí você vai aprender também com a gente aqui como você descobre novas habilidades e como lidar com os desafios. E por que eu falei para você que eu uso o termo aqui antifragilidade? Porque o antifrágil ele é diferente do resiliente. Sugiro que as palavras que vocês não conhecem, anotem, pesquisem, porque a gente está aqui gerando conteúdo, gerando aprendizado. E eu não sou um professor que gosto da aula pronta e vai ser tudo que eu já planejei, não. Aqui a dança, a música vai tocar e a gente vai colocar o ritmo e quem tiver pronto para dançar, amigo, vai pegar o ritmo e vai dançar também. Então, antifragilidade, o que seria? Antifragilidade, Ariel, é você atrair o desafio. Olha que coisa. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui,
Os desafios que você passaram na sua vida foram bons ou ruins para vocês? Naturalmente, vocês que aprenderam com esses desafios vão dizer assim, Wellington, foi bom. Só que no momento eu não sabia que ia ser bom. Então eu reclamava, ficava retado, mas eu tinha que superar porque não tinha outra alternativa. Ou seja, você superou esse desafio, mas pense comigo, se fosse o mesmo desafio agora, talvez você não teria superado antes, agora já com o aprendizado que ele te deu. Talvez se você tivesse a mesma oportunidade hoje, agora, que você teve lá atrás, quando você era mais jovem, e que você teve um grande desafio na sua vida, se fosse agora, você não saberia passar por isso de uma forma melhor e que você se beneficiasse com isso? Naturalmente, eu acredito que todos vocês vão responder que sim, tá? Que sim. Então, por que sim? Porque esse desafio gerou aprendizado. E talvez pessoas aqui na sala estão passando pelos mesmos desafios e quando ela tem a oportunidade de conhecer você ou conversar com você, ela vai ter a oportunidade de observar o desafio de forma diferente. Porque, naturalmente, você vai dizer assim, cara, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso e eu fiz isso, isso e isso. Então, ou seja, o desafio ele te faz professor. Ele te faz professor da sua dor. Ele te faz professor daquilo que você aprendeu. Porque é o aprendizado fruto da experiência. Mas isso é fruto da inteligência emocional. Quando você utiliza as suas experiências, quando você utiliza todo o seu aprendizado para potencializar os recursos que estão disponíveis, que não estão escassos, que estão disponíveis para você, para poder plantar na vida das pessoas. Olha só, qual é a sua maior habilidade? Talvez você não tenha tantas habilidades, mas eu tenho certeza que você pode enumerar habilidades importantíssimas para fazer aquilo que você está fazendo ou para ser o melhor naquilo que você já faz. Agora, você precisa ter claro o que é nesse momento, para onde eu estou indo. Porque se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei para onde eu estou indo, você vai dizer assim, ó, qualquer caminho serve. Imagine que você tem um carro e uma máquina. Pode ser o carro que você imaginar. E esse carro, e você sabe para onde você quer ir, tá? O que é que você precisa para poder chegar lá? Naturalmente, ver se esse carro tem combustível. Se esse carro tem combustível, ele vai te levar para onde você quer. Mas imagine que esse carro é muito bom, ele tem combustível, mas você não sabe para onde vai. Que adianta? Você tem um bom carro, você tem conhecimento, você tem experiência, você tem aprendizado e você não sabe, de fato, potencializar recursos para ter os resultados que você espera. E aí, amigo, está o grande problema da humanidade. A falta de propósito e a falta de uma missão, um alvo, um objetivo, faz com que você perca tempo, energia e dinheiro com outras pessoas que também não sabem para onde vai, ou tempo, energia e dinheiro tentando buscar um sentido para a sua vida. E olha só, não importa quem você foi. Não importa quem você foi. O que importa agora é quem você é. Por quê? Porque o seu passado ele já foi escrito. E como ele já foi escrito, você não tem como apagar. O seu futuro, ele é o quê? Uma página em branco. E se ele é uma página em branco, significa que você pode escrever o que você quiser. Mas isso precisa ser feito no presente, no aqui e agora. Então, por que as pessoas hoje vivem ansiosas? Por que as pessoas hoje vivem depressivas? Por que as pessoas hoje vivem estressadas? Porque não estão no lugar que estão. Você está aqui nessa sala, mas a sua mente está no que você poderia estar fazendo, está nas contas que você deveria pagar, está nas pessoas que você tem que falar depois. E tudo isso é inimigo da alta performance. Vocês que trabalham com futebol, vocês que trabalham com esporte de alta performance, eu trabalho com muitos atletas como coach. E uma vez eu me surpreendi com uma experiência
E eu estou vendo aí na sala o nosso amigo Nilson, né? Seja bem-vindo, Nilson. Nilson, um grande goleiro, saiu daqui do Vitória, rodou o mundo. Então, esse cara, para mim, é um grande exemplo. Venceu também várias barreiras, por quê? Porque venceu limitações de tamanho, de várias outras coisas, né? E foi um goleiro de seleção brasileira. E eu lembro que eu estava fazendo um processo de coach com um goleiro e ele tinha iniciado um processo de coach, fez 3 sessões comigo, achou que já estava pronto e quis dar continuidade sozinho. E eu falei para ele, cara, a gente precisa dar continuidade a esse processo porque existem coisas que você não sabe e coisas que você precisa saber. E ele, não, ele começou a dar desculpa de que a agenda dele estava lotada, os compromissos dele com o clube, estava jogando titular, e um goleiro novo, e jogando titular de uma equipe, na época jogando a Série B. E olha que coisa incrível, ele já tinha passado por uma dificuldade muito grande, ele vinha muito bem na carreira, com uma proposta milionária para ele sair para um clube, e ele tomou umas decisões erradas na véspera de uma partida, e aquilo ali colocou a carreira dele a perder. E eu conversando com ele, por quê? Era um jogo aparentemente fácil, ele já estava sabendo da proposta que ele tinha, né? O porquê? Porque ele jogou contra um clube grande, foi destaque, foi muito relevante naquele jogo e naquele resultado, muito bem. E aí depois ele sai de um jogo contra uma equipe de Série A para um jogo contra uma equipe de Série C jogando um campeonato com menos visibilidade. E nesse jogo, a equipe dele perde de 3-0. E, parem, meus amigos, ele tomou 3 gols e esses 3 gols que ele tomou foram 3 vacilos, 3 frangos. E aí? Nesse momento eu boto a culpa em quem? Eu boto a culpa no zagueiro, boto a culpa no treinador, boto a culpa no juiz, boto a culpa no mundo, ou eu assumo a responsabilidade? Como eu sou coach, eu fiz as perguntas para ele, para confrontar justamente isso e despertar a consciência. E a partir da fala da esposa dele, eu consegui fazer a pergunta certa e ele conseguiu me dar a resposta certa. A esposa dele olhou para mim e falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas quando eu assisto os jogos dele, eu percebo que ele está muito distraído, que a cabeça dele está em outro lugar. Agora pense, e me ajude, Nilson, com isso, como é que um goleiro, jogando, ele vai estar com a cabeça em outro lugar? Ele precisa estar com a cabeça 100% no jogo. Eu e você precisamos estar com a cabeça no jogo que jogamos. E aí, amiga, ele toma 3 gols e ele confessa para mim, depois de uma pergunta que eu fiz para ele, que naquele momento que ele tomou o primeiro gol e que desandou tudo, ele estava pensando em qual carro ele iria trocar com aquela transferência que ele iria fazer, porque ele ia sair daqui do Brasil para ir jogar na Europa, uma transferência milionária. Só que o que ele não sabia foi que logo depois daquele resultado, ele foi afastado do clube, a torcida pediu a cabeça dele e o clube da Europa perdeu o interesse. Uma decisão, um momento, um desequilíbrio emocional e a carreira tomou novo rumo, né? Como ele era muito jovem, ele passou por todo esse processo aí de afastamento, ele teve outros momentos também da vida dele, se fortaleceu, voltou para o clube e ele começou a jogar. E eu fui atrás dele e falei, cara, vamos retomar o processo, porque você já sabe que no momento que está tudo bem, é o momento que gera mais distração, né? Quem é jogador de futebol sabe, muitas vezes você não está totalmente comprometido com a sua carreira, muitas vezes você não está comprometido com o jogo e às vezes muito mais comprometido com o que vai acontecer depois do jogo, com os compromissos que você tem depois do jogo. Porque se a maioria das suas amizades são de pessoas que não conhecem o seu jogo, naturalmente elas vão querer trazer você para o jogo dela. Porque imagine seus amigos da época que você jogava futebol, que não eram jogadores, o que é que eles faziam? Eles te chamavam para lugares que não eram do futebol. Digamos, vamos para a balada. Né? Mas por quê? Porque ele está perto de você, para eles era massa. Agora, você está perto dele é bom? Seria bom? Fica uma pergunta que vocês sabem a resposta. E aí, esse goleiro voltou a jogar
voltou a ter a oportunidade porque um treinador brigou lá para poder botar ele, o preparador de goleiro disse que ia apostar nele de novo, e ele ia trazer recurso para o clube. E ele começou a jogar. Fez uma partida titular muito boa, fez a segunda muito boa, fez a terceira muito boa, fez a quarta, fez a quinta. Beleza, fez a quinta muito boa, começa o quê? As distrações. E aí ele sai para um jogo importantíssimo, um jogo de Copa do Brasil, que cada vez é mais importante pelas cifras que estão em jogo. E aí ele dá um vacilo no jogo importantíssimo, que resultou, né, no revés do time para aquele clube. O jogo foi até contra o Guarani. E naquela bola ele dá um vacilo, toma um gol por distração. E na hora que termina o jogo, quem é que os repórteres vai procurar para dar entrevista? Ele. E ele, desequilibrado emocionalmente, vai para dar entrevista. O repórter faz a pergunta para desequilibrar e ele, desequilibrado, dá a resposta. Ou seja, despreparado, sem naquele momento totalmente com suas emoções desequilibradas, ele deu a pior resposta possível. O que foi que ele falou? Foi uma bola que foi jogada pela linha de fundo, um cruzamento na área, e ele saiu como se tivesse 100% na bola, só que ele não viu o atacante na frente dele, que cabeceou para o gol vazio. O cara que é goleiro, ele sabe o que aconteceu aí. Mas observe, mais uma vez ele se distraiu. E a resposta que ele dá para o repórter, ingenuamente, é: eu pensei que estava sozinho. Amigo, futebol e um jogo não é lugar que você pensa que está sozinho. Porque um jogo, seja ele qual for da vida, você coopera com os seus companheiros, mas você compete com os seus adversários. Você compete. Quem está competindo, quem quer chegar a algum lugar, quem está competindo consigo mesmo, quem está competindo com alguém, não pode ficar distraído achando que está sozinho. Olha só que coisa. Mais uma vez, por falta de inteligência emocional, a gente toma decisões que colocam em risco toda a nossa carreira. E quando eu falo de antifragilidade, mais uma vez, eu estou dizendo o seguinte: você precisa atrair o desafio, porque se o desafio veio e você não sabia que era bom, mas depois que você passou por tudo aquilo, você percebeu que era bom, por que não a gente criar o nosso futuro? Por que não, a partir de agora, eu ousar, né? Eu ter mais coragem e atrair esses desafios para a minha vida, para que eu acelere meus resultados? Mas, Wellington, como seria isso? Seria de duas formas. Primeiro, você primeiro precisa saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é e aquilo que você tem, depois você precisa descobrir para onde você vai. Quando você sabe quem você é e para onde você está indo, meu amigo, você só precisa descobrir agora o como. E o como a gente descobre fazendo, aprendendo. Não é o livro que vai te ensinar, não é o melhor curso do mundo que vai te ensinar. Quem vai te ensinar nesse momento é você estar 100% ligado e pegar uma grande dica e colocar em prática. Porque se você colocar em prática, meu amigo, você vai descobrir novos resultados. Mas, Wellington, eu queria que você me dissesse como é isso, né? Como que acontece isso? Eu vou contar um pouco da minha história. E vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Como é que funciona? Diante de uma dificuldade, o que é que mais te chama a atenção? A própria dificuldade ou as oportunidades que essa dificuldade gera? Caramba, Wellington, eu sei que existe possibilidade, que existem oportunidades, mas os meus olhos estão vendo as dificuldades. Beleza. Eu não estou dizendo para você ignorar as dificuldades. Eu estou dizendo a você que, apesar das dificuldades, você precisa enxergar possibilidades dentro do processo. E como é que você enxerga? Olha só, a Luzinete, ela fez um esforço muito grande para ela estar aqui nessa sala. Tá? E esse esforço que ela fez, isso vai fazer com que ela, a partir de agora, ela comece a pensar a vida de forma diferente, porque ela está tendo a oportunidade de ter conhecimentos diferentes.
Então, olha só que isso acontece com a minha vida e acontece com a vida de vocês. Eu trabalho dando palestra, fazendo sessão de coach, dando treinamento. Eu acabei de fazer um contrato com uma grande empresa do setor de transporte, que eu já tenho garantido o meu ano todinho para treinar mais de 3 mil funcionários. Né? Já estava com 480 funcionários sendo treinados, ou seja, tinha um ano todinho para estar tranquilo, o contrato em vigor e eu recebendo tranquilo para poder fazer outras coisas. E no momento que acontece a pandemia, o que é que a empresa fala? Vamos ter que congelar o contrato. Não fazia sentido a gente ter treinamento nesse momento, né? Sendo que o país está vivendo, o mundo está vivendo um momento diferente. E naquele momento eu poderia, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, naquele momento, eu percebi que eu poderia potencializar alguns recursos que já existiam em mim para poder conectar pessoas, para poder gerar um movimento. E comecei a gerar um movimento e conversar com grandes profissionais, como conversei aqui com profissionais que vocês conhecem, como Carlos Amadeu, como o João Paulo, que hoje está no Palmeiras, como o Jorge Macedo, que é o diretor de futebol do Ceará, como vários treinadores de categoria de base, vários coordenadores, vários atletas, ex-atletas. E a gente fez uma conexão e a partir dali eu comecei a escutar a dor dessas pessoas. A partir do momento que eu conheci a dor delas, eu falei, cara, eu tenho como ajudá-los. Porque o que eles precisam é de inteligência emocional. Mas você primeiro precisa saber o que é essa inteligência emocional, porque senão você vai escutar isso em vários lugares. Você vai escutar a pessoa falar assim, que naturalmente as pessoas falam assim, o futebol hoje, ele é mental. Então, a gente precisa desenvolver os aspectos psicológicos. Cara, o que é psicológico e o que é mental? O que é que nós estamos falando? É a mesma coisa, né? Então, você precisa... Como é que você descobre se é a mesma coisa ou se não é? Aprendendo. E aprendendo com quem já sabe. Então, muitos do conhecimento, eles já estão disponíveis, só que você precisa tomar posse, você precisa pegar a sua fatia, você precisa pegar esse conhecimento, porque o jogo mudou. O jogo de futebol mudou. Todos vocês aqui da sala concordam que o jogo mudou? O jogo mudou. O jogo mudou porque o atleta hoje não é mais o mesmo de antigamente. As informações de hoje não são as mesmas de antigamente. Os treinadores não são os mesmos de antigamente. E para que a gente possa, cada um se posicionar dentro desse papel, precisa existir primeiro uma coisa, precisa funcionar um diálogo. Precisa funcionar uma comunicação. Porque senão, se todo mundo acha que sabe, não vai ter ninguém que aprenda. E eu preciso entender que existem coisas que eu sei, existem coisas que eu não sei, existem coisas que eu não sei que eu sei, e existem coisas que eu sei que eu não sei. Onde é que está aquilo que eu não sei? Está disponível nas pessoas que sabem, nas pessoas que fizeram. E essas pessoas, elas escrevem livros, elas dão palestras, elas dão cursos, elas dão mentoria. Essas pessoas que fizeram, elas fazem isso. Onde é que está aquilo que eu não sei que sei? Através do autoconhecimento. Imagine, cara, a gente vai falar aqui de um curso em que a gente vai falar de autoconhecimento, ou seja, eu estou numa tela e eu vou dar a oportunidade a vocês de se autoconhecerem através do conhecimento que eu já sei. Através daquilo que eu sei, eu vou despertar em vocês aquilo que vocês não sabem. Agora, se você já sabe tudo e não precisa aprender, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. A gente já conversou aqui, meus alunos sabem, a gente tem uma teoria, né, que é muito legal. Essa teoria diz o seguinte, que todos nós somos trouxas. Todos nós somos trouxas. E se você, nesse momento, brigou comigo, falou assim, não, que nada, eu não sou trouxa, não. É porque você é trouxa e ainda não percebeu. Porque quem é o trouxa? O trouxa é aquele que não sabe que sabe, é aquele que sabe que não sabe e não quer aprender, e é aquele que não sabe o que não sabe.
e não sabe o que precisa saber. Observe, eu estou aqui para aprender com vocês. E eu vou aprender com vocês. Eu tenho certeza, como eu aprendi com todos aqui na turma passada. Isso é fato. E a partir desse aprendizado, a gente vai gerar conhecimento e vai fortalecer esse conhecimento, porque você vai potencializar o que você já sabe, para quando terminar esse curso, você colocar em prática e você ter resultados diferentes ainda esse ano. Olha só, diante da crise, diante do momento mais difícil que o mundo está passando, que a minha geração está passando, é o momento em que eu me sinto mais incrível. Por que isso? Por que isso? Isso é balela, isso é conversa fiada. Por que isso? Porque as coisas que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo. E a gente não pode fugir da colheita. A gente não foge, tá? E aí eu resolvi que eu quero plantar nesse momento de crise, porque eu também quero que quando esse momento acabar, eu quero colher mais. E eu vou colher na vida de vocês, e eu vou plantar na vida de vocês, e vocês vão colher também na minha vida, porque vocês estão plantando o tempo de vocês, a energia de vocês e o dinheiro de vocês na minha vida. E a partir do momento que você planta em terreno fértil, você não pode fugir da colheita. Não pode fugir da colheita. Então, eu te asseguro disso. Então, eu convido a vocês a deixar de ser trouxa, porque eu já fui trouxa. E olha que eu fui trouxa durante muito tempo. E a vida de trouxa é terrível, porque você passa 10 anos e sem saber, sem ter convicção de que você é trouxa. Quando você olha e você fala assim, caramba, o quanto que eu poderia ter aprendido, o quanto que eu poderia ter desenvolvido, como minha vida poderia ser diferente, tá? E você vai falar assim, caramba, quanto custa isso? Quanto custa uma decisão acertada? Quanto custa uma decisão que vai fazer com que você prospere daqui para frente? Não tem preço. Mas eu quero dizer a você que custa. Custa nesse momento de vocês o tempo e a energia que vocês estão dedicando. E a gente vai falar muito sobre isso, porque o nosso conteúdo ele é extenso, tá? E aí, qual é o caminho para a gente deixar de ser trouxa? É a gente se tornar aprendiz. O caminho para você deixar de ser trouxa é você se tornar aprendiz. Mas, Wellington, tudo o que as pessoas falam eu devo acreditar? Não. Isso é coisa de trouxa, tá? Você precisa estar com a xícara assim, ó, estendida. Pode botar. Mas você que decide se você bebe ou não. Mas no momento que alguém estiver dando conhecimento, aprenda. Questione. Questione tudo aquilo que você sabe como verdade até hoje e pergunte para você mesmo, caramba, eu fiz desse jeito e eu faria desse jeito. Se eu tivesse feito de outra forma, qual resultado eu poderia ter? E se permita, muitas vezes, a fazer de forma diferente para ter resultados diferentes. Porque eu não gosto de citar muito o nome das pessoas, mas vou citar essa de Albert Einstein. Ele diz assim, ó, é insanidade, ou seja, é maluquice, é loucura, é doideira você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E as mesmas coisas que vocês fizeram trouxeram você até aqui, até essa sala de aula, beleza? Só que o que você vai fazer daqui para frente é o que vai te levar para lugares que você deseja ir. E a gente vai junto, a gente vai caminhar junto. Isso aqui é um processo, é um curso de inteligência emocional. Vamos falar sobre treino mental, mas também é um processo de coaching. Agora, se você está escrevendo, se você está fazendo as tarefas, você vai ser melhor do que você entrou. Se você está só ouvindo o que eu estou falando, você vai ter de 20% a 30% de aprendizado. Se você só ler o que eu escrever, você vai ter 10%. Agora, quer ver qual é o segredo? É você aprender, você colocar em prática e você ensinar. Aprender, colocar em prática e ensina. Cara, eu aprendi isso, coloquei em prática, já chega para alguém e ensina. Eu aprendi isso com um mentor meu e foi massa. Ele, toda vez que ele tinha uma aula ou ele tinha um treinamento, ele saía, gravava um áudio e botava pro grupo da turma. Porque era uma forma dele apreender o conhecimento. Era uma forma dele desenvolver o que Ariel falou, saber o que fazer com a informação. Porque você gera conteúdo e isso gera resultado para outras pessoas.
E ele aí gravava. E eu falei, que massa. Eu comecei a fazer isso. Às vezes eu gravo, mando para grupo, eu gravo, mando para mim mesmo, que aí em outro momento eu vou e escuto. Mas o aprendizado é algo que eu recepciono. Eu quero que ele seja bem-vindo, né? Tem uma teoria que a gente chama para desenvolver o aprendizado, que é chamada CHA. Não sei se vocês já escutaram, mas é uma sigla, CHA. Conhecimento, habilidades e atitudes. O aprendizado vem através do conhecimento, das habilidades e das suas atitudes. Então, aqui você vai conhecer, aqui você vai fazer para você ter a oportunidade de desenvolver habilidades, e a atitude que você precisa ter é descobrir as sementes que você tem na mão e passar a plantar na vida de outras pessoas. Aí só um parêntese. Teve algumas pessoas que fizeram o treinamento comigo que eu acredito que ainda não perceberam, ainda não se ligaram da importância disso tudo, tá? Talvez não perceberam, não pegaram o que está por trás de uma fala, o que está por trás de um conhecimento. E aí continuam fazendo as mesmas coisas, e quando passar esse período, vai reclamar dos mesmos resultados. Cara, o mundo está cheio de oportunidades. Está cheio de oportunidades. E sabe por que você ainda não pegou a sua fatia? Sabe por que ainda você não colocou, não pegou essa oportunidade? Porque você ainda está escutando aquela voz que está aqui, ó, dizendo que ainda não é a hora, que esse momento não é de fazer isso, que está fazendo com que você se preocupe com a opinião do outro. Vocês vão conhecer, quando a gente falar aqui, ó, da zona de conforto, da zona do medo, da zona de aprendizagem e da zona de separação, da zona de superação. Então, você precisa sair dessa zona, porque eu já estou ensinando a algumas crianças, eu estou com um curso acontecendo, que é as 7 peneiras do futebol. Eu estou trabalhando com garoto de 7 a 14 anos, falando sobre as 7 peneiras que eles precisam passar antes de chegar no clube. Eu desafio algum de vocês ter passado por essas peneiras antes de vocês chegarem onde vocês estão. Antes de você ter os resultados que vocês estão. E essas crianças já estão vendo isso. Por quê? Porque o mundo mudou, o jogo mudou, e esses garotos aí é que vão tomar a fatia, que vão tomar o lugar daqueles que estão aí achando que as coisas ainda vão vir pronta e que as pessoas ainda vão ficar dizendo o que você precisa fazer. Toma vergonha na cara, olha para as mãos, enxerga as sementes e vamos para frente. Então, olha só, falamos de semente, falamos de autoconhecimento, falamos de muita coisa. Vamos falar agora, de fato, sobre essa inteligência emocional, porque eu preciso que vocês saibam quem é você, tá? E quando eu pergunto, um exemplo, vou perguntar aqui vou perguntar ao Tiago Duarte, tá bom? Que eu não dei a oportunidade de se apresentar. Tiago, seja bem-vindo. Desbloqueie seu som aí, meu amigo. Já tá. Pronto. A aula aqui ela é interativa. Então, assim, se você sentir a vontade de perguntar, pergunte, porque eu vou perguntar, tá? E quando eu pergunto, eu sugiro que vocês coloquem uma caneleira, porque às vezes eu gosto de chutar por debaixo da mesa e é para a galera não ver. Tiago, primeiro me diga, eu vou fazer uma pergunta para você. É uma pergunta muito óbvia, uma pergunta muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Quem é você? Boa tarde, pessoal. Eu sou um treinador que ajuda atletas, ajuda equipes a chegarem no alto rendimento. Trabalhei muitos anos com alto rendimento, sempre trabalhei com alto rendimento. E a gente sabe que na nossa profissão a competitividade é muito alta, como tu bem falaste. E a gente tem que se posicionar no mercado, ser agressivo mesmo, porque, como tu falou, tem muitas oportunidades, mas também tem muita gente querendo entrar, então a gente não pode ficar parado e a gente precisa sempre mirar o alto rendimento, né, cara? Então, por isso que eu sou treinador, ajudo atletas e equipes a chegarem em alto rendimento. Atualmente estou no Santa Cruz, sou auxiliar técnico, coordenador técnico do clube e estamos trabalhando lá já há um ano. E só queria agradecer a presença de todos aí, a oportunidade de conhecer todos. Tu tá me deixando muito questionamentos e bastante instigado porque tu fala realmente a verdade, né? A gente tem que nesse mundo de evolução, a gente tem que ser
Antifrágil, né, cara? E até peguei meu livro aqui, ó, recomendo, né? Antifrágil, do Nassim Taleb, para ler, gente. Vamos ler aí, como tu bem falaste, tem que ler mesmo. Nem se é livro, se é smartphone, não interessa, tem que ler. Também aconselho aqui, ó, Cisne Negro, que vem antes do Antifrágil, que é do caralho esses livros, cara, é muito bem isso que tu falou. A gente tem que deixar de ser resistente, né? Não só bater e levantar, mas bater e crescer, né, cara? Porque a gente leva porrada pra caramba e a gente tem que se adaptar, né? Mas Exatamente. parabéns, cara, tá muito boa a aula aí, continua, tô aqui para aprender com vocês todos. Obrigado. Pô, Tiago, eu já conhecia você, conheço um pouco do seu trabalho, através do Tiago Pezão, lá do Flamengo, que era do Flamengo. Sim, sim, claro. Pronto, já tinha me falado de você, agora a gente está conectado aí. É isso daí que é legal. O propósito, ele vai conectando você a pessoas que você menos imagina, né? Então, olha aí, conversando hoje com o Tiago. E a resposta de Tiago é a resposta mais madura, porque você já percebe que ele é um cara que ele busca conhecimento através da leitura, e o cara que apresenta o livro do Nassim Taleb, que é mais grosso que uma Bíblia. É. É porque... Mas é muito bom, eu desafio, né, a vocês aprenderem. Conecta aí com o Tiago, porque quando a gente fala de antifragilidade, ele até entregou aí. É você atrair o desafio, olha aí, Arielson, atrair o desafio e se beneficiar com ele. Ou seja, se antigamente os desafios vinham e aí eu tinha que descobrir o que é que eu tinha, quanto eu tinha, o que eu ia fazer para poder superar aquele desafio, agora não. Agora eu vou atrair ele. Como é que eu vou atrair o desafio? Eu vou atrair ele e vou me beneficiar com ele através do posicionamento. Duas coisas. Convicção. 3. Anote aí, gente. Anote aí. Convicção. Todo treinador, todo ser humano precisa disso. Convicção, posicionamento. E aí a convicção vai obrigar de você um posicionamento. E esse posicionamento vai gerar em você uma necessidade de ter atitude. Porque isso é uma influência do meio. Se você é um cara que tem convicção e se posiciona, ninguém vai aceitar, na hora do caos, que você seja aquele que vai para o final da fila. Ou seja, você é aquele que vai para frente, vai para a linha de frente. E se você, meu amigo, atrai desafios, você sobe mais rápido, acelera os seus resultados, sobe mais rápido os degraus da vida. Então, quando o Thiago responde assim, poxa, eu sou treinador, primeiro ele responde o quê? Eu perguntei quem é ele. Primeiro ele responde o que ele faz. Só que depois, quando ele responde o que ele faz, ele fala o que é o ser treinador para ele. Desenvolver pessoas. Desenvolver equipes de alta performance, porque ele compreende que alto rendimento é importantíssimo para quem quer resultados. Então, só nessa fala dele aí, ele já me diz muita coisa sobre ele já me revela um pouco do perfil comportamental dele, tá? Ele já me revelou aí crença e já me revelou aí valores. Então, se a gente cavar um pouquinho mais, Thiago, cavar um pouquinho mais, a gente descobre que o que a gente está muito mais profundo do que essas coisas que já estão evidentes. Porque isso daí é o que você quer que as pessoas vejam em você. E que, naturalmente, você tenta mostrar através dos resultados. Porque as pessoas só podem ver comportamentos e resultados. Mas o que está lá na linha de baixo, lá do iceberg, sabe? Lá embaixo, que as pessoas não conseguem ver, que é muito mais profundo. Ali estão as crenças, os valores, ali estão os paradigmas que ele precisa a cada dia desenvolver. E eu sugiro que vocês persigam um cara chamado Bob Proctor. Se você for mais cabeção, procure aí um cara antes do Napoleon Hill, que é o Ian Nightingale. E se você for mais cabeção ainda e gostar de mais coisa profunda, eu sugiro que você procure Tiago Brunet, porque ele usa a sabedoria bíblica milenar, algo que faz muito sentido para a minha vida. Beleza? Por quê? Porque se você quer aprender de performance, se você quer aprender de resultados, você precisa aprender de... Quem completa? Se você quer aprender de resultado e de performance, você precisa aprender de... Pessoas. Quem pode falar aí? Pessoas. Diga aí, Tiagão. Pessoas. Hã? Pessoas. Quem concorda?
Pessoas, meu irmão. Pessoas. O jogo mudou. O jogo é para as pessoas. Tiago, você só chega onde você quiser. Se as pessoas te derem a chave, meu amigo. É isso aí. Você vai continuar querendo com toda a sua força arrombar as portas que você poderia abrir somente com a chave? Não. O jogo é A coletivo. chave está nas mãos das pessoas. Você precisa aprender que as sementes que você tem, quando você planta no terreno certo, você colhe. E as chaves estão nas mãos das pessoas. Vai ter pessoas que não vai querer te dar a chave, mas tem pessoas que querem te dar a chave. E você precisa se conectar às pessoas. Você precisa entender que as pessoas vão te levar a lugares que você menos imaginaria. Onde eu estou hoje e onde eu estarei amanhã vai ser através das pessoas. Não é através do meu conhecimento. O meu conhecimento não é através da minha habilidade, não é através do meu propósito. O meu conhecimento, as minhas habilidades e o meu propósito são sementes importantíssimas para eu plantar, para eu servir. Mas a partir do momento em que eu sirvo a Júnior Bahia e ele fica grato, ele se sente beneficiado com aquilo que eu entrego para ele, com tudo aquilo que eu sou, ele naturalmente começa a abrir portas para mim. Como é que ele abre? Hoje, ele trouxe aqui para a sala alguns convidados, né? E alguns convidados que vieram através dele vão abrir portas para mim de lugares que eu jamais imaginava. Então, eu abro para ele, os caras abrem para mim e eu abro para vocês. E essa sinergia é que vai fazer sentido. O grande lance é que a gente sempre achou que tratava-se de nós. Deixar só a senhora aí e deixa ele para fora. E quando você for perceber, quando se aprofundar na inteligência emocional, aí você vai entender que trata-se do outro. E aí o fato de ser treinador, Tiago, vai fazer muito mais sentido, porque você vai perceber que são os atletas que você dedica tempo e energia, são eles que vão trazer os resultados que você gostaria. O jogo é coletivo, né, Wellington? O jogo é coletivo. Anote isso daí, ó. O jogo é coletivo, mas a jornada é individual. É isso aí. É tudo uma questão de energia, né, cara? A gente tem que passar energia boa, entendeu? Sempre mostrar a intenção da ação, que é importantíssimo aquilo que tu falou, é a intenção da ação, né? E foco, gente, muito foco, muita atenção. Volta a tua atenção para a informação, porque a atenção é a energia que a gente despende com conceitos, né, cara? Maravilha. Atenção plena, né? Então a gente vai começar a perceber, Tiago, que a gente vai se conhecer mais diante desse processo. Por quê? Porque existe uma pessoa que habita em mim, que sou eu de fato, que é a essência do que eu sou, certo? Da essência do que eu sou. Eu li agora, estava tomando banho e vi no shampoo da minha esposa dizendo assim, ó, depois que sai tudo, o que sobra é a essência. E ali fez muito sentido para mim. Porque, de fato, existe uma essência de quem somos. E essa essência ela foi construída. Foi construída em ambientes que me mostrou aquilo que eu deveria acreditar e aquilo que era importante para mim. E eu quero dizer a você, treinador, que você pai, você treinador, você líder, você é um formador de crenças e um formador de valores. Então, como você vai conectar pessoas se você não conhece quem é você, não conhece seus valores e suas crenças? Você acha que tudo que você acredita é verdade? Você acha que tudo que você sabe é o mais importante? Não. Então, a partir do momento que você mergulhar para você mesmo, você vai se permitir se mostrar de uma forma diferente para os outros. Eu escrevi um livro que eu estudei alguns CEOs, né, algumas pessoas de empresas que têm responsabilidades e que suas atitudes, né, suas decisões, ela impactam a vida das outras pessoas, para entender quem são esses caras por trás dos cargos, né? O que é um diretor de uma empresa quando ele está em casa? Cara, ele tem o mesmo medo, ele tem o mesmo sentimento, mas quando ele está no cargo, ele sabe a responsabilidade do cargo e ele sabe que ali não se trata somente dele e da vontade dele, mas que ele precisa conectar pessoas. E se você não se especializar em pessoas, você perde esse jogo muito importante. Vamos tentar começar agora aqui com esses slides. Hoje,
você pode começar a ver um jogo diferente, tá? Então, caneta e papel na mão, e eu vou perguntar para todos vocês, escrevam no papel agora, quem é você? Escreva no papel agora, quem é você? Quem é você? Essa pergunta ela é simples, ao mesmo tempo complexa, né? Mas uma oportunidade que você tem agora de responder. Quem é você? Outra coisa, para você entender, né, e para você apreender esse conhecimento, anotem tudo. Anotem tudo. Façam perguntas inteligentes. Contem as suas experiências. Respeitem as perguntas dos colegas. Eu acredito que ninguém é tão burro que não possa ensinar. E ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Então, o salão, a música está tocando e a oportunidade é de vocês. E quando a música tocar, meu amigo, dance. Só lembrando, eu estava falando com vocês, né, no início, sobre não ser trouxa. Então, se eu não posso ser trouxa, eu preciso ser o quê? Um aprendiz. Diante desse aprendizado, diante de tudo isso que vocês estão aprendendo, em alguns momentos, você precisa saber aquilo que você já sabe. Você vai lembrar daquilo que você já sabe, porque um dia você passou por isso e você teve uma ação e essa ação gerou um resultado. Ou seja, você sabe. Você já sabe que dor é essa. Você já sabe como é que passa por isso. Nesse momento, não seja o cavaleiro. O cavaleiro é aquele que conhece, mas por ele achar que conhece muito, ele fica em cima do cavalo e ele não deseja descer do cavalo para ensinar aqueles que estão embaixo. Então, se você sabe, Wellington, gostaria de compartilhar aqui uma história, gostaria de compartilhar aqui uma reflexão e nós queremos aprender com você. Desça do cavalo, porque é trouxa aquele que sabe e no momento ele não compartilha. Então, compartilhe, porque tem muita gente aqui experiente. A outra caminhada do conhecimento, você vai descobrir que em algum momento você precisa ser o guerreiro. Guerreiro é aquele que tem a sua missão e diante da sua missão ele não tem outra alternativa que não seja trazer resultado. O guerreiro ele não pode falar assim, hoje está frio, eu vou caçar só amanhã. O guerreiro ele não pode dizer assim, os animais hoje estão muito ferozes, tem muito leão na selva, vou deixar para caçar de manhã que as ovelhinhas estão tudo sem proteção. Não, isso não é papel de guerreiro. O guerreiro sabe a força que tem, o guerreiro sabe qual é a sua missão e o guerreiro não suporta uma coisa. O guerreiro não suporta chegar em casa, olhar para seu filho, olhar para sua esposa e falar assim, hoje não deu para trazer nada não, porque estava chovendo, porque não tinha nada não. Com o guerreiro não tem mimimi, não tem outra alternativa. Ele vai e faz, ele vai e traz. Porque você pode até mentir para você mesmo, colega. Você pode até mentir para o outro. E você já está até acostumado a mentir para você várias vezes e para mentir para as pessoas. Você já está acostumado. Agora, mentir para seu filho, mentir para sua esposa, aí tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem de olhar para sua família e ver que não tem o alimento, não tem o suprimento necessário e não tem porque você não teve coragem de ir lá e fazer. Então, eu convido você a ser também, em alguns momentos, um guerreiro, aquele que faz. Porque passando por essa jornada, deixando de ser trouxa, sendo um aprendiz, sendo um cavalheiro, sendo um guerreiro, você vai se transformar no mestre. E o maior aprendizado do mestre é descobrir que ele é sempre um eterno e para sempre um aprendiz. Então, galera, primeiro, o que são sentimentos, o que são emoções? Se eu perguntar a vocês aí o que é sentimento e o que é emoções, quem acha da galera aí, fazer uma enquetezinha aqui entre vocês. Quem acha que sentimento e emoções é a mesma coisa, faz assim, o número 1. Quem acha que sentimentos e emoções são as mesmas coisas, levanta o dedinho assim, 1. Quem acha que são coisas diferentes, 2.
Maravilha. Que legal. Paulo Brito botou ali 2. Paulo Brito, compartilhe comigo aí qual é a diferença de sentimento para emoção. Boa tarde a todos aí. Parabéns pelo curso, primeiramente, né? Acho que tá sendo muito elucidador o curso, tá? Antes de falar. Para mim, sentimentos são aquilo que a gente tem intrínseco. Sentir o amor, sentir o carinho, isso para mim é sentimento. Agora, emoções é você ter um momento de raiva, ter um momento de alegria, ter um momento de ternura, ter um momento que você tem que ver o seu atleta. Então, tem vários tipos de sentimentos e vários tipos de emoções. Basta também tentar identificar aquilo que a gente está precisando naquele momento. Né? Não é só, você está precisando disso, ou você está com essa emoção, você está com aquele sentimento. Tem muito a ver também no feeling. Isso é o meu posicionamento. Maravilha. Essa resposta sua, Paulo, é mediante aquilo que você já leu ou mediante o que você acha que é? É mediante aquilo que eu já li e mediante aquilo que eu já vi. Então, tem as duas situações, né? Por isso que eu estou falando, sentimentos e emoções são totalmente diferentes. Maravilha. Agora observe, fique comigo, viu? Danilo, o que são sentimentos e emoções? Não tem jeito certo, Danilo. Fale o que você pensa que é. Tira o áudio. Sentimento é aquilo que... Libera o som, Danilo. Tá ouvindo? Pode falar. Isso, pode falar. Sentimento... Danilo, repita aí que eu não escutei. Sentimento e emoção, qual é a diferença? Ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo, pode falar. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão nessa aula aí. Também de estar participando. Frisando só o que o Thiago falou aí, né? Tá ouvindo? Estou te ouvindo. A bateria aqui, tá dando... Só um momento, Tá. Vou perguntar o Nozinho aqui para ver se a gente consegue... Eu não estou conseguindo te escutar agora, tá? Nozinho, me fala aí para a gente aí o que é sentimentos e emoções. Pode falar. Estão me ouvindo? Tô. Primeiramente, eu quero parabenizar pelo esse momento que eu estou vivendo pela primeira vez, de participar de uma aula de puro conhecimento, só com pessoas boas, pessoas que realmente entendem do assunto, e agradecer ao meu amigo Narciso por essa oportunidade. E eu concordo com o meu amigo aí anterior, que eu vejo sentimentos como você tem sentimento de amor, de carinho, né? E emoções, para mim, são coisas vividas. Naquele momento, por exemplo, o gol ele gera as emoções. É mais ou menos nessa linha. Beleza, obrigado. Júnior Bahia, quer complementar, Júnior Bahia? Não, deixa pro Rogério, o professor Rogério complementa aí. Tá bom, então. Galera, valeu aí por compartilhar, mas olha só o que eu vou falar para vocês. Existe uma diferença muito grande de sentimentos para emoção. Inclusive, vocês agora vão aprender de fato o que são sentimentos e o que são emoções. E isso vai mudar o jogo de vocês. Anotem aí, isso vai mudar o jogo de vocês, tá? Por quê? A gente aprendeu que sentimento é uma coisa, é o quê? Amor, tristeza, dúvida, e que emoções é uma coisa totalmente diferente.
Mas não é do sentido que o Nozinho falou. Observe, Nozinho. Emoção, ela é um processo bioquímico automático que acontece no nosso corpo. Ou seja, quando eu estou sentindo amor, quando eu estou sentindo amor, eu estou decodificando, traduzindo, tá? Dando significado a uma emoção. Ou seja, o sentimento ele está aqui, ó, no seu raciocínio, na forma como você dá significado a um processo automático que acontece no seu corpo. Beleza? Quer ver uma coisa? Quando você está com raiva, como é seu corpo? Como é que seu corpo fica quando você está com raiva? Você naturalmente, naquele momento, o seu corpo enrijece. Você observe ele quando você está com raiva, ele fica mais forte, sua respiração ela fica mais rápida, tá? Você sai de um estágio de relaxamento para um estágio de altivez porque você está com raiva. A energia da raiva é uma energia muito forte, mas você só sabe que está com raiva porque você está colocando, você está identificando essa emoção como raiva. Mas porque você não conhece qual outro nome que você daria para raiva. Você conhece qual outro nome? Não. Agora, se eu perguntar para você, a raiva é boa ou ruim? Respondam para mim, a raiva é boa ou é ruim? Eu vou dizer para você, sabe o quê? Depende. Se for uma raiva que for reativa, ou seja, você teve uma informação ruim, ou então acabou de tomar um gol, e aí você, com raiva, você reage. Quando você reage de forma automática, e aí você faz qualquer coisa. E a conversa aqui da inteligência emocional é totalmente diferente. É você olhar para o seu corpo e entender que você está ali com raiva, mas que você está com a maior força, a maior energia disponível para você. Então, essa é a melhor hora para você fazer a sua equipe acreditar que ela é capaz. Porque nesse momento que você está sob a energia da raiva, você não sente medo, você não sente dúvida, você não sente tristeza, você só sente uma vontade profunda e muito forte de mudar aquele resultado. Agora, o imbecil que faz assim, ó, ele pega a raiva, o cara deu uma tapa nele, aí ele com raiva dá um soco no cara. Mas ele teve resultado com isso aí? Ele pegou um problema e gerou outro. Você já viu jogador de futebol quando o time perde uma jogada, ou ele perde um lance muito legal, aí ele faz o que com ele mesmo? Por causa da raiva, o que é que ele faz? Ele dá murro nele, ele bate nele, ele xinga ele. Não é assim que ele faz? É uma reação, tá? Só que a gente vai treinar um pouquinho, aprender como é que funciona, para a gente entender a diferença de emoções para sentimento. Emoções é um processo bioquímico automático que acontece no nosso corpo sem que eu e você tenhamos controle. Então, a palavra controle emocional não existe. Escreva aí. Controle emocional não existe. Não existe. Isso é a forma de falar. O que você pode controlar são os seus sentimentos. Você pode controlar os seus sentimentos. Como? Você está com a emoção da alegria, está eufórico, mas naquele momento você fala, opa, esse momento aqui não é de euforia. Esse momento eu preciso canalizar minha energia no meu objetivo. Se eu ficar eufórico, eu vou ficar distraído. Ou seja, você teve uma autogestão das suas emoções. Você escolheu o seu sentimento. Inclusive, você pode escolher o sentimento que você quer agora. Porque se tiver qualquer um sentimento tomando conta da sua vida nesse momento, talvez seja dúvida, talvez seja raiva, talvez seja a euforia, talvez seja a preguiça. Você, nesse momento, precisa entender que esse sentimento ele está focado somente em 20% do que é.
E tudo que você foca, o que acontece? Se expande. Escreva aí. Tudo que você foca se expande. Tudo que você foca se expande. Se eu foco naquilo que me dá raiva, eu sinto raiva. Se eu foco naquilo que me dá alegria, eu sinto alegria. Tudo que você foca se expande. Eu posso fazer você sentir raiva agora, como posso você sentir nesse momento alegria, como posso você sentir agora gratidão. No momento que você estiver com raiva, lembre que só é 20%. Os 80% você não está vendo porque você está focado naquilo. Mas você, a partir de agora, você vai questionar essa emoção, vai questionar que sentimento é esse. Vai fazer assim, opa, peraí. Eu estou sentindo raiva, mas eu posso, nesse momento, manter o foco no que realmente importa. E o que importa não é o que o que eu estou sentindo. O que importa é o que é importante para o resultado que eu quero. Ou seja, alguém te disse um não e você acha que aquele cara foi muito sacana com você e você quer o quê? A vontade que você tem. Cara, se eu pudesse, eu dava um soco nesse cara. Olha a interpretação da emoção, o sentimento que está dando em você, uma vontade de dar um soco no cara. E você, como inteligente emocionalmente, você pode naquele momento falar assim, poxa, ele me disse não, e ele me disse não por causa disso e disso. Então, naturalmente, eu preciso desenvolver mais algumas habilidades, alguns questionamentos, para que eu possa me posicionar de forma diferente e aí sim receber o resultado que eu quero. Porque talvez o não de alguém pode ser a melhor coisa que existe. E se a gente fica com raivinha, a gente fica focado a nossa energia naquele não e esquece dos outros sim que a vida pode nos dar. Tenho certeza que vocês já viveram isso. Tenho certeza que vocês já ficaram muito chateados quando alguém disse não para você e dias depois você recebeu uma outra oportunidade que você falou assim, caramba, ainda bem que eu não fui para aquele lugar. Tenho certeza absoluta. Então, emoção é uma reação a um estímulo do ambiente, do externo, alguma coisa que está acontecendo fora, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, gera uma emoção, né? Gera uma emoção na minha mente, que manda toda para o meu corpo, produzindo experiências subjetivas, inclusive pensamentos que eu não consigo controlar, quanto a alterações neurobiológicas, ou seja, a sua mente ela é responsável por mudar e por sistematizar o seu corpo. Olha aqui, olha o poder da mente, cara. Você vai ter uma apresentação para 100 pessoas e naquele momento a sua mente diz para você assim, vai fazer merda lá dentro. Você não está preparado, você vai se dar mal. Aí você acredita na sua mente. Se você acredita na sua mente, como é que seu corpo vai reagir? Qual a energia? Olha, observe seu corpo agora, quando você não acredita em você. Como é que ele está? Ele está forte? Está cheio de energia? Não. Agora, observe como é que funciona diferente. Quando, na sua mente, você acredita em você. Naturalmente, observe como é o seu corpo quando você acredita em você. Você se sente mais forte, se sente mais capaz, se sente mais encorajado. E isso não é bobagem. Então, observe o meu papel como pai, como treinador, de provocar ou de gerar estímulos aos meus liderados, né? Aos meus atletas, para que eles tenham as emoções que eu quero que eles tenham. Porque muitas vezes está produzindo emoção no grupo, ou produzindo emoção no nosso filho, que a gente não sabe, através daquilo que nós falamos, ou através do nosso comportamento. Eu trabalho em algumas competições e é comum eu ver o treinador totalmente desequilibrado na beira do campo e passando esse desequilíbrio para as crianças, que muitas vezes ela começa a usar a mesma palavra que o treinador usa para o árbitro, ela usa também. E ela começa a brigar. Aí daqui a pouco é o pai também que está brigando. Observe. São estímulos externos que a gente interpreta de forma diferente e a gente reage. E a inteligência emocional é para que você não reaja, mas que você possa potencializar essa experiência para uma maior assertividade. Outra coisa que vocês precisam saber sobre as emoções, ela está associada ao temperamento, à sua personalidade,
as suas motivações, tanto reais como subjetivas. Vocês vão ter uma aula aqui sobre perfil comportamental. Eu vou fazer 20 perguntas para você e vou dizer para você qual é o seu perfil. Tu lembra a pergunta que eu fiz ao Thiago lá no início? Perguntei, Thiago, quem é você? Thiago respondeu, eu sou um treinador. Eu desenvolvo pessoas para que elas tenham performance, porque eu acredito que o alto rendimento, que a alta performance pode trazer bons resultados. Ele falou aí crenças, né? O que ele acredita que o resultado, a performance traz resultados, beleza? Ele acredita que o fazer e o colocar em prática, o reagir, o não ter medo de arriscar, né? O foco nos resultados é importante para o processo dele, mas também ele entende como um valor que ele desenvolve pessoas, que ele treina pessoas, ou seja, que ele serve as pessoas. Tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, ele entrega para aquelas pessoas com o objetivo de desenvolver. Ele me disse crenças, ele me disse valores, e a partir disso que ele me disse, eu já tenho aqui um pico do que é o perfil comportamental dele. Por que isso é importante, Wellington? Porque se eu fizer uma outra pergunta a Thiago sobre, digamos, Thiago hoje está no Santa Cruz e ele é treinador, eu não sei se ele está no Sub-17 ou se está no Sub-20. Eu lembro quando ele era no Sub-17. Profissional. Oi, Thiago, fale. Profissional. Ah, que maravilha, cara. Parabéns. Obrigado. E aí, Thiago recebe uma oportunidade agora de ir treinar o Retrô, que é daí de Pernambuco. E aí, naturalmente, ele vai fazer o quê? O filtro do que é bom e do que é ruim para ele, do que é melhor. E talvez ele olhe assim, poxa, o Retrô me daria mais estabilidade, o Retrô me daria mais isso, mais aquilo. Aqui no Santa Cruz, eu não tenho nada disso, eu tenho que mostrar resultado. Porque se eu não mostrar resultado, vem outro, fica no meu lugar. Mas, a partir do que é mais importante para ele, o valor mais importante para ele, se é competitividade, se é a performance, a decisão dele já foi tomada. E aí ele chega para Júnior e fala, Júnior, cara, eu recebi uma proposta para treinar um outro clube que é assim, 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 assim. Vai me dar mais estabilidade, vai isso, vai aquilo. Aí Júnior, como para ele estabilidade é mais importante, como para ele as coisas a longo prazo é muito mais importante, ele vai falar assim, você é louco, Thiago? Na hora, eu nem pensava duas vezes, eu já ia direto. Por quê? Porque o filtro de Júnior, o perfil comportamental de Júnior, os valores de Júnior, a crença de Júnior é diferente da de Thiago. Percebeu aí, Thiago? Nós somos seres humanos inéditos. E muitas vezes, quando a gente vai no olho do outro, quando a gente vai com a informação do outro, a gente não toma as melhores decisões. Não estou dizendo que você não pode escutar o Conselho de Júnior, porque o Conselho de Júnior pode fazer com que você observe coisas que você não observaria, tá? Claro. Mas a decisão já foi tomada. Porque se você vai para um lugar que não te dá a competitividade que você gosta, você não vai ser o melhor que você pode ser. Perfeito. Entendeu? Você não vai ser a pessoa certa no lugar certo. Você não vai ser o melhor de si mesmo. Você não vai ser o protagonista. Então, algumas decisões já são tomadas na nossa vida antes mesmo das oportunidades chegar. Se as decisões já são tomadas antes da gente chegar, significa que nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Ou seja, você está exatamente onde deveria estar. Porque Exato. Você não tomaria decisões diferentes. Talvez, né, e eu espero que sim, a partir desse treinamento, a partir do autoconhecimento, você possa gerar em você a capacidade de tomar decisões diferentes e a capacidade de produzir nas pessoas os estímulos certos para que eles tomem decisões diferentes. Observe você quanto pai, você como treinador, o seu filtro mental diante do jogo, as suas percepções diante do jogo é uma, e baseado nessas percepções, você direciona seus atletas para um resultado. Agora, se você não respeita que dentro daquele grupo existem pessoas com filtro mentais diferentes, com entendimentos diferentes, talvez ela faça somente para te obedecer. Talvez ela faça porque você é a autoridade, mas você não vai estar tirando o melhor
que ela pode te dar. E se Exato. você é um profissional de alta performance, pense. E as pessoas que vão te dar resultado, então significa o quê? Que você é responsável por tirar das pessoas, por fazer com que elas sejam o melhor delas mesmas. E Thiago diz isso na sua fala quando ele diz que ele é treinador, né? Quando ele fala que ele desenvolve pessoas. Então, todos nós estamos percebendo. Mas, muitas vezes, aí o Danilo, que está jogando em time até recentemente, Wellington. fala assim, caramba, velho, eu nunca tive um treinador que chegou para mim e fez assim, cara, qual a forma que você faria? Como você vê a melhor forma de fazer isso em campo? Não, os caras queriam que eu fizesse daquele jeito, quando eu fazia diferente, ficava me xingando, dizia que eu não ia jogar mais, era um negócio sério. E muitos atletas foram formados com essas informações. Com essas informações. Só que a gente ensinou esses atletas desse jeito e depois a gente está reclamando dele no profissional porque ele não tem criatividade, porque ele não sabe tomar decisões e porque muitas vezes na carreira o jogo, a carreira de futebol, joga como time, né, como jogador, tá indo bem, mas muitas vezes fora de campo uma merda. Conheço vários caras que parou a carreira e quando ele percebe que na semana ele não vai ter uma concentração, ele fica desesperado. Porque ele não está acostumado com a rotina do lar, não está acostumado com tudo aquilo que ele está acostumado com uma vivência, uma experiência totalmente diferente. E muitos dos ex-atletas, quando para de jogar os 2 próximos anos, os 2 primeiros anos que você encerra a sua carreira, é um convite à depressão. É um convite a você entrar em depressão. Por quê? Porque você saiu de um pico emocional para outro. Você saiu de um pico de alta competitividade para agora um marasmo de resultados. Então, se isso faz sentido para você, vamos pensar agora o que a gente vai... Vou provocar vocês agora a refletir sobre a etimologia da palavra emoção. A etimologia é o significado. Wellington. O que significa a palavra emoção? Ela indica o seguinte, ela tem origem no latim, na palavra esmovere, que significa mover para fora. Se eu estou dizendo mover para fora, eu estou dizendo de dentro para onde? Para fora. Se é mover-se para fora, é de dentro para fora, ou afastar-se. Então, a nossa emoção, olha aí, anote aí, a nossa emoção, ela é basicamente para fazer com que a gente avance ou que a gente se distancie. Que a gente corra para cima ou corra para trás, né? Ou a gente avança ou a gente recua. E normalmente o nosso cérebro, quando você não sabe como é que funciona ele, né? Quando sua mente não é treinada, sabe o que é que acontece? Você corre para aquilo que te dá prazer e aí você fica exposto aos vícios e você foge daquilo que te dá dor. Só que a gente, como atleta, como treinadores, como formadores, como pais, a gente sabe que é na dor, não é na lesão, na dor, que existe o crescimento. É na dor que existe o crescimento. Todo desafio dói. O objetivo do desafio é causar dor, porque essa dor vai gerar em você crescimento. É uma dor subjetiva. Agora, quando você deixa de vivenciar esse desafio e de passar por ele, e você recua, você não tem a experiência e você não tem crescimento. Então, você é uma pessoa que no seu modelo mental, na sua mente, você está focado somente na sobrevivência. E aí você canta aquela música de Zeca Pagodinho que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque só quem ganhou dinheiro deixando a vida levar foi Zeca Pagodinho. Quando a sua mente, quando você conhece a mentalidade, o mindset de crescimento, de desenvolvimento, aí você percebe que o desafio é algo bom. E quando você está na zona de aprendizagem, você precisa lidar com desafios, com problemas e precisa desenvolver novas habilidades. Você chegou hoje na academia, o que é que aconteceu? Você não aguenta carregar 10 quilos, mas você encara e você vai, carrega o máximo que você consegue. Na outra semana, aqueles 10 quilos tá mais pesado ou mais leve?
está mais leve e você quer pegar mais, porque existe crescimento através da dor. E os nossos colegas aí de educação física vai dizer, quando você está malhando, você está machucando o seu músculo. Você machuca e quando você descansa, ele recupera. Mas quando ele recupera, ele não recupera igual como ele foi machucado, ele recupera maior, né? A hipertrofia e quem sabe aí, eu esqueci o nome, quem sabe pode me ajudar aí, tá? Então, acabei pulando aqui. Esse significado demonstra a reação natural às emoções. Me ajuda aí, Thiago, eu não gosto de ficar faltando. É hipertrofia e o que mais? É a supercompensação que tu quer falar? Não? Então, eu falo quando... É a hipertrofia... Fale um pouco sobre isso aí, Thiago, rapidamente. Eu tentei te chamar anterior. Tá me escutando bem? Tá baixo, mas tô te escutando. Pois é, não sei. Mas pode falar. Enfim, não, eu tava te chamando anteriormente naquela fala que tu falou, que além da gente aprender a ensinar, a gente precisa aprender para quem ensinar, né, cara? Às vezes as pessoas precisam de determinado conhecimento específico, né? Não é só dar, por exemplo, não é só dar o treino de futebol, né? É dar o treino para que o outro realmente consiga evoluir com aquele treino, para melhorar o outro, né? Então a gente fica muito focado e vidrado assim, pensando muito em como dar o treino, mas na verdade tem que pensar para quem a gente vai dar o treino, né? E como essa outra pessoa vai assimilar esse treino e vai conseguir evoluir com esse treino, né? E como a gente faz pessoas a chegarem a alto rendimento, a gente precisa novamente pensar na pessoa, né? Na especificidade da pessoa, né? Maravilha. E essa parte do treino aí que tu falou, né? Acho que é importante. Primeiro a gente saber a força impressionante que tem o erro. Para a gente evoluir, a gente precisa errar, né? E a gente só erra quando pratica. Então a gente tem que praticar diariamente aquilo que nós queremos ser. E o atleta não é diferente, né? Não é só porque ele errou as 10 primeiras finalizações que ele não vai acertar as próximas 10 ou as 10 que importam. Então a gente sempre tem que treinar e utilizar o erro como processo de aprendizagem, né? Eu costumo dizer que o erro só é erro quando a derrota só é derrota quando a gente não aprende nada com ela, né? Se a gente aprender alguma coisa com a derrota, aquela não é um erro, não é uma derrota, é apenas mais uma aprendizagem. Acho que é importante isso, né? Maravilha. E nesse ciclo metabólico que tu falou ali, é exatamente isso. A gente machuca o músculo, a gente deteriora ele um pouco, a gente causa lesão para que haja um processo de supercompensação para que ele possa subir de nível. Aí entra o processo de antifrágil, né? Tu não vai voltar para o nível inicial, tu vai voltar para um nível acima, né? Aí causa uma nova dor e tu volta para o nível mais acima ainda. E assim a gente vai evoluindo no processo, com as quedas, né? Maravilha. Obrigado, Thiago. Isso aí que é o que eu falei, né? Descer do cavalo para poder ensinar a gente aquilo que sabe. Obrigadão, cara. Então, é por isso que eu não gosto de utilizar o termo resiliente. Porque o resiliente, ele volta para o mesmo estado, né? E isso aí a gente já tá aprendendo muito sobre esse tema. Só que eu desafio agora a gente aprender a ser antifrágil, a se beneficiar com o desafio. E uma coisa massa que você falou no início, a questão do para quem ensinar. Eu trabalhei 10 anos em uma multinacional e eu participei de várias reuniões improdutivas, inúteis. Por que inúteis e improdutivas? Porque se falar, gastava-se milhões para mudar de sistema, gastava muito dinheiro para se ouvir os gerentes da empresa, só que não se ouvia o cara que ia operar a máquina. Não se ouvia o cara que vai atender o cliente. E eu falava, gente, para quem é isso tudo aqui? Não é para aquelas pessoas, porque muitas vezes o gerente ele não se posiciona. Você já viu reuniões de... Vamos lá, tem reuniões de professores. Você está discutindo um problema, parece que tem 3, 4 pessoas na sala ali resolvendo, o restante doido para acabar. Ou então, se vai responder, responde uma coisa para não gerar conflito. Ele não se posiciona. E lembra que a gente falou antes? Convicção
gera posicionamento, que gera atitude. E se você, muitas vezes, vai ter atitude, as pessoas que não têm começam a criticar. Falam assim, caramba, cara, sempre o Thiago me traz um novo desafio. Não já chega, não? Toda hora uma coisa diferente. Não tá bom, não. Vamos ficar desse jeito aqui. Antigamente, a gente já fazia assim há um tempão, nunca deu merda. Agora, vem ele para fazer diferente. Deixa eu te incomodar de novo. Essa mentalidade que a gente vai concorrer. Só que eu vi as empresas investirem milhões nisso daí e não dar resultado, porque ninguém parava para ouvir o chão da fábrica, ouvir as pessoas que estavam no operacional. E no time de futebol, essas pessoas são os atletas, porque o maior resultado no futebol ele vem do jogo, fato, tá? E quem chuta pro gol é o treinador? É o atleta. Ah, tá bom. Então é isso aí. Eu já tive supervisor, já tive gerente, já obedeci eles pra caramba. Já obedeci, mas eu obedecia somente no que ele me pedia. O algo mais, eu achava que não era importante fazer. Uma mente de trouxa, tá? Mas infelizmente a gente convive com pessoas assim. E no seu grupo de atletas tem trouxa. E se ele puder te sabotar, ele vai te sabotar. E muitas vezes, por quê? Pela falta de empatia. Thiago, pela falta de empatia, Júnior. Porque ele acha que você não gosta dele. E muitas vezes você está cobrando dele, está exigindo dele, porque você sabe que ele pode te dar mais. E na cabeça dele de trouxa, ele imagina assim, caramba, esse cara pega no meu pé, cara chato. Aí ele fala com o empresário dele, fala com o diretor e fica criando bobagem. Mas qual é a postura do treinador nesse momento? Ah, deixa esse moleque para lá. Não. Gaste energia, cara, com essas pessoas. Traga lá para o seu time. Esses são os seus desafios. Essas são as pessoas que vão te levar para o próximo nível. Cada vez que você consegue trazer quem estava fora do jogo para o jogo, imagine, você tem lá no seu grupo 30 atletas, mas na sua cabeça você acha que só tem 18, porque só tem os titulares e os 8 que vão para a partida, né? E digamos que os atletas, Thiago, pensem isso. Os que não são convocados, eles acham assim, que nada, os caras não vão me convocar, eu estou fora dos planos. E aí ele começa a fazer o quê? Treina mais ou treina menos? Treina menos. Uma hora você precisa dele, ele não está no nível que você quer. Então, a atenção que você dá para quem está fora do jogo, meu amigo, faz com que quem está dentro do jogo jogue mais. Porque ele sabe, aquela história, quem está dentro tá, quem está fora quer o quê? Entrar. E eu vi muitas vezes no Brasileiro, o time sair como titular naquela primeira fase, aí o cara nunca tinha oportunidade. Aí daqui a pouco o cara estourava, tomava um cartão, não sei o quê, e vinha aquele que menos jogava, mas que estava ali focado, esperando a oportunidade, entrava e não saía mais. É o jogo de oportunidades, né? Então, ser inteligente emocionalmente, cara, muda o seu jogo, muda a sua percepção para o jogo. E é muito comum, diante disso daqui que a gente está conversando, a gente, na hora do desafio, a gente não fazer a leitura do que a nossa mente está fazendo. A gente acha que o que ela está dizendo é uma realidade. Olha só. Você tem convicção do que você está fazendo, porque você sabe o objetivo que você quer. Mas isso não vale nada se o seu grupo, que é quem vai executar, não tiver nessa mesma sinergia. E essa sinergia acontece com as horas dedicadas, com os momentos dedicados. E sabe o que é que as pessoas querem falar para você, Thiago? Aquilo que você não consegue ver. Porque o seu jogo, o seu papel no jogo é o papel do observador. Ou seja, o que você vê gera um significado na sua mente e gera uma emoção que gera uma decisão. Tá? Pronto. Agora, a partir do momento que você... Opa, minha mente está dizendo isso, mas não é isso que é mais importante. O mais importante é o que ele vai me dizer. E aí você chega para o seu atleta e fala assim, cara, o que é que você sentiu naquele momento? E você investe horas naquilo ali. Ele vai te dar a cereja, porque ele vai te dar o quê? As coisas que ele não diria para ninguém, ou as coisas que ninguém pergunta para ele, ele vai tirar de dentro para fora. E aí você vai conseguir conduzir a comunicação da melhor forma. O grande lance é que a gente, quando fala com as pessoas, a gente não sabe que a gente está falando com os filtros mentais que existem na cabeça dela. E esses filtros mentais, muitas vezes, a gente faz o seguinte, poxa, Thiago, toda vez que chama um atleta para falar com ele, é para dar esporro. Então, naturalmente, se ele me chama para conversar com ele,
ele vai me dar esporro. Então, como é que eu vou para ele? Já armado. Ah, eu posso também o seguinte, Thiago me pediu para fazer uma coisa, eu nem entendi o que ele falou, eu só entendi 3 palavras, eu acho que é aquilo e faço. Ou seja, você não usou uma palavrinha chamada debrief, né? Você não fez a pergunta para ele do que ele entendeu, porque a forma como ele entendeu é muito mais importante do que a forma que você falou. Olha como o jogo muda. Um jogo para o outro. Entendeu? Então a gente precisa avançar, porque eu joguei futebol, eu me lembro dos treinadores que foram assim comigo. Esses me inspiraram. Mas eu lembro do um monte, que eu preferi esquecer e que eu sofri muito por aqueles ensinamentos que aqueles caras me deram. Tá? Então, só para a gente concluir aqui essa aula de hoje, vou passar para vocês aqui e a gente já vai conversar sobre a aula de amanhã, que daqui a pouco eu também tenho uma outra aula. Então, emoções e sentimento. Você precisa entender que as emoções, ela acontecem no seu corpo. Processo bioquímico que acontece no seu corpo, reações ao fatos, situações e pessoas, acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, né? São dirigidas para o exterior, ou seja, de dentro para fora. A dimensão da comunicação, ela transcende o racional, porque muitas vezes é uma reação, então você usa o gesto, usa um tom de voz diferente, usa uma energia diferente para falar, tem mais intensidade, né? E geralmente é mais curto e grosso. A mente é onde eu vou convidar vocês para a gente trabalhar, porque a inteligência emocional ela está na mente. O corpo, primeiro a gente vai estudar mente e corpo separado, tá? Corpo, mente. Mas depois você vai entender que quando mente e corpo é uma coisa só, é ali que mora a alta performance. Então não dá para você querer alta performance só trabalhando o corpo. E o treinamento físico, o treinamento técnico, ele é um treinamento físico. Ele é um treinamento de gesto. Mas as decisões da sua mente, as decisões do seu corpo, a execução do seu corpo, as decisões estão na sua mente. Então, olha o jogo onde é que está. Se naquele momento eu interpreto um lance de uma forma diferente, eu vou ter atitudes diferentes. Mas você que está do lado de fora, você vai interpretar aquele mesmo lance com uma outra forma. E quem está certo e quem está errado? O jogador que está ali para executar ou o treinador que está do lado de fora que acha que ele deveria ter feito aquilo. Então, quem foi jogador já consegue entender nesses momentos aí, caramba, sempre foi desse jeito e eu nunca tive com quem compartilhar isso, tá? Então, por quê? Porque o jogo do jogador é o jogo mental, o jogo interior, o jogo dele. O jogo dele é diferente do jogo de todo mundo. Ele consegue perceber em frações de segundo como o cenário muda. O treinador que faz o jogo do observador, ele não consegue ver. Imagine que chega aquela bola, um belo passe, você está do lado de fora olhando, o passe veio perfeito, o jogador dominou e não finalizou. E você, a torcida briga, fica retado, caramba! E na hora que você vai ouvir esse jogador, ele vai falar assim, caramba, na hora que eu dominei, ela escapuliu um pouquinho do que eu ia fazer, aí eu tive que fazer diferente. Ou seja, olha a interpretação do atleta para a interpretação do treinador. E eu desafio vocês a olhar o jogo com o olhar do atleta. A psicologia, né, estuda todas essas áreas, mas ela não consegue saber o que passa na mente do atleta na hora que ele está executando. Não tem estudos que falem sobre isso. Mas eu posso perguntar para você, atleta, por que você, nas 10 vezes que foi na linha de fundo, não fez as mesmas coisas que você tinha treinado e a mesma coisa que você fez antes? Você fez coisas diferentes. Por quê? Porque o jogo na sua cabeça acontece de forma diferente. Beleza? Os tipos de emoções. Emoções primárias, que é aquelas inatas, aquela que nasce com você, cara. Ela é para te proteger, né? O medo, a tristeza e a alegria. A tristeza é uma defesa do nosso corpo para muitas vezes chamar a atenção, né? Não é viver triste, mas é de fechar a cara, de
baixar a energia para chamar a atenção da outra pessoa de que você não está no seu melhor, né? É como se fosse o meio termo. Você nem está com medo, nem está com muito alegre, mas você está ali todo contrito. Então, isso aí já nasce com você. As secundárias, as emoções secundárias, elas são sociais e ela vem através de pessoas. Ela vem através dos pais, através dos treinadores, através dos professores, porque as crenças e os valores, elas são despertadas em nós através dos ambientes de alto impacto emocional, principalmente causado por pessoas de alta intimidade e autoridades, que são treinadores, os pais, os professores. O que eles falam, as crianças costumam dizer que aquilo ali é verdade. Então, não sou eu que sinto culpa, é você que acha que eu sou culpado. E aí, como eu compreendo isso, eu começo a dar significado àquele sentimento como culpa. Talvez eu estava só com medo, talvez eu estava só alegre, e você está dizendo que eu sou culpado. O ciúme, a vergonha. Ah, quantas vezes o garoto só está com medo e você acha que ele está com vergonha, né? Melhor saber dele. Então, as emoções de fundo, quais são? Que é a grande expectativa. Bem-estar, a calma e o mal-estar. O mal-estar, tudo isso daí, ela é genética, né? A percepção que você tem ao ambiente. Às vezes você tem uma percepção de gratidão e para você está tudo tranquilo. Como para outros, existe uma percepção de que não tem nada bom, de que não tem nada legal e isso é ruim. As emoções, elas são públicas e transitórias, tá? Você não domina as suas emoções. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, ela vai causar emoções em você automaticamente, meu amigo. Agora você precisa entender que são transitórias. Ninguém consegue ficar com raiva o dia todo, mas você consegue, assim, ó, toda hora que eu penso nisso, eu fico com raiva. Mas a raiva não está ali, é você que fica procurando ela. Por quê? Porque é o significado que você dá a determinada situação. Os sentimentos não. Sentimentos, eles são privados, eles são velados e eles são duradouros. Tem sentimento que você obteve na sua infância, que você carrega até hoje, porque você trouxe aquilo como uma crença. Toda vez que você sente vergonha, você acha que não é momento de você falar. Então, geralmente as crenças vêm em formato de palavras, de afirmações e paradigmas, vêm em formato de perguntas. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de jogo mental. Olha aí, as emoções primárias, raiva, nojo, medo. Quem assistiu esse desenho, né, com certeza viu isso. Quem não assistiu, assista. E quem já assistiu, assista novamente. Porque é o divertidamente. Você vai entender de uma forma lúdica como funciona a sua mente. As emoções secundárias, aquelas emoções sociais que a gente falou, aquelas interpretações que a gente tem para a sociedade. Lembra? Eu estou chateado, mas eu tenho que fazer uma cara de alegria para que as pessoas não notem que eu estou chateado. Então, falar de emoções, falar de sentimentos, nunca foi algo que as pessoas gostam de estar conversando. Às vezes, a pessoa se interessa de saber da vida dos outros, de conversar sobre uma notícia, sobre um fato, qualquer outra coisa. Mas quando você quer falar muito de seus sentimentos, nem todo mundo tem interesse em escutar. E aí a gente vai se fechando, deixando cada vez aquilo ali mais velado dentro de nós. E quando a gente encontra alguém que se importa, que quer ouvir aquilo que a gente sente, normalmente a gente se engaja mais com ela, a gente tem ela como mentores, como líderes, né? Vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem te ensinou que você deve ter vergonha de algo? Quem te ensinou que você deve ter vergonha de algo? Você vai lembrar quem foi. Quem disse que você deve sentir culpa depois de comer um chocolate, o seu chocolate preferido? Quem foi que disse para você? Quem disse que você deveria se lamentar e ficar triste todas as vezes que algo de não tão bom acontece? Quem disse que você deveria se lamentar e ficar triste todas as vezes que algo não tão bom acontecesse? Quem foi? Observe, foi uma coisa que colocaram na sua mente, né? E aí, como eu falei, ó, o iceberg, a ponta do iceberg é os seus comportamentos e as suas atitudes. Primeiro eu estou trabalhando com vocês os sentimentos, as emoções, né, os pensamentos, como funciona o jogo interior, né? A gente vai falar muito sobre isso aí na próxima aula.
Porque as emoções e os pensamentos são invisíveis. É o que sentimos e o que pensamos. Mas o que é observado, o que é visto pelas pessoas, são os resultados dos comportamentos, que são os nossos hábitos. Você é convocado, você é selecionado por alguém por causa da sua competência. Mas você é mandado embora, por quê? Por causa do seu comportamento. E o comportamento tem a ver com relacionamentos, tem como você gerencia suas emoções, sua capacidade de desenvolver empatia, sua capacidade de convicção, de se posicionar, o que você fala, como você fala, qual é o seu posicionamento. E a gente falou sobre convicção, posicionamento e atitude. Agora, a gente não está começando de fora para dentro, é de dentro para fora. Valores, crenças, sentimentos e emoções, para a gente aí começar a trabalhar os comportamentos. E eu vou ensinar vocês onde é que está o jogo. O jogo começa nos seus sentimentos. Seus sentimentos. Viu, galera? Nos seus pensamentos. Porque, olha só, se quando você olha para fora, aquela mensagem te manda um estímulo e automaticamente ela gera uma emoção que, por você não conhecer, gera um sentimento que vai gerar pensamentos, significa que aquilo que você declara, aquilo que você fala, sua mente acredita, aí é o processo de mente e corpo, e ela acreditando, ela vai gerar novos pensamentos. Pensamentos não de escassez, mas pensamento de abundância. Pensamento não de limitações, mas pensamento de possibilidades. E você pensando possibilidades, o seu corpo vai reagir de uma forma. Você pensando em limitações, o seu corpo vai reagir de outra. Sabe quando você tem uma grande ideia e você vai contar para alguém e a pessoa fala assim, isso não vai dar certo não. Ou seja, se você não tem convicção daquela ideia, aquilo ali foi um banho de água fria. Não é verdade? Agora pense quando é você que chega negativo e fala assim, não, cara, isso não vai dar certo não. E o cara fala assim, vai dar. Já deu com fulano e vai dar. Só é a gente se comprometer, se esforçar que vai dar. Observe como essas informações, como esses pensamentos e como essas declarações, ela vai trazer energia, trazer um novo movimento para o nosso corpo. Ou seja, o jogo mudou. Não, o futebol não é só jogado com as chuteiras, né, com os pés. O futebol, ele primeiro é jogado com a mente. Talvez, eu tenho certeza que vocês sempre souberam disso, né? Mas agora isso está cada vez mais latente, mais evidente. E se esse jogo existe, eu preciso aprender desse jogo para eu me beneficiar com ele. Faz sentido para você o que foi falado? Sim ou não? Maravilha, galera. Então, de 0 a 10, o quanto valeu a pena estar nesse momento, nessa sala de aula? Obrigado, cara. Obrigado. Olha só, eu estou indo daqui a pouco para uma aula, estou com 38 garotos me esperando. Ela vai ser aberta, talvez tenha muito mais. As 7 peneiras do futebol. E a gente falou sobre 5 peneiras. Hoje a gente vai falar sobre a 6ª peneira, que é a peneira do autoconhecimento. E eu vou ter também a presença do treinador do Palmeiras, Rodrigo Jordão, que vai conversar com essa gurizada, porque eu acredito que o jogo começa bem antes. Olha lá, meu aluno Flávio já está ali com o pai dele. Começa bem antes do apito, bem antes da gente calçar a chuteira. E eu já estou treinando essas crianças de 7 a 14 anos